Reserve os próximos 30 minutos para o nosso encontro com a literatura jurídica. No programa de hoje você vai conhecer o sebo Páginas Antigas Livraria. Ele fica em Goiânia e, como o próprio nome já diz, guarda verdadeiras raridades em seu acervo. No encontro com o autor, você confere uma entrevista com o promotor de justiça Fernando Rodrigues Martins. Ele acaba de lançar a 3ª edição do livro Controle do Patrimônio Público, Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. E no Ex Libris você vai conhecer as obras preferidas do subprocurador-geral da República, Alcides Martins. Ele é um apaixonado pela poesia. Fique com a gente porque o Iluminuras já está começando. Páginas Antigas Livraria. Este é o nome do sebo que você vai conhecer hoje. Ele fica em Goiânia e, como o próprio nome já diz, guarda verdadeiras raridades em seu acervo. Veja só. A Páginas Antigas Livraria começou-se nesse ponto em 5 de junho de 83. Aí nós temos um local só para os livros jurídicos. E o livro jurídico é interessante porque ele está atualizando uma velocidade como a da internet. E então nós temos também livros novos jurídicos. Nós temos uma estante aqui com alguns livros que nós não vendemos. Essa estante surgiu a vontade de fazê-la, foi em função desse livro. A gente estava participando da primeira espécie de bienal do livro, Pensar 21. Aí surgiu esse livro e a gente tinha a intenção de fazer algo para que pudesse preservar. Porque é um livro raro, que muitos não entendem o valor da tipografia, de como foi editado e quando foi editado. Aí nós tivemos essa intenção de criar esse espaço para que aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de pegar, ver, sentir um livro raro como esse. Falando em obras raras, jurídicas, nós temos também Carvalho Santos, Eduardo Espíndola, Pontes de Miranda, e temos um acervo imenso nessa área, vocês podem verificar. Então, nós temos uma obra rara como essa, Eduardo Espíndola, Código de Processo Penal Brasileiro, anotado, de 1965. Nós estamos no mercado há 25 anos e esperamos perdurar por mais um tempo longo, se Deus quiser. Hoje, no encontro com o autor, eu vou conversar com o promotor de justiça Fernando Rodrigues Martins. Ele acaba de lançar a 3ª edição do livro Controle do Patrimônio Público. Olá, Fernando, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Logo no começo da obra, você fala do patrimônio público como um direito fundamental. Então, isso está previsto na Constituição? Está previsto. Eu posso exemplificar num viés pragmático e num viés normativo. Na prática, quer-se dizer mais ou menos o seguinte, que a sociedade ela não é pura e bela só sociedade, ela também é uma dissociedade. E quando se há diferenças na sociedade, há sempre a criação de um agente
maior que a sociedade, que se chama Estado, para a defesa da sociedade, para evitar que essa sociedade entre em confronto. Então, esse Estado, para ele se manter, ele precisa arrecadar verbas, ele precisa arrecadar tributos e distribuir para a população. É direito fundamental na medida que ele trabalha com o dinheiro do povo. Isso no viés prático. Já no viés jurídico, o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, traz a defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa como direitos fundamentais. Como de resto também o artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, nos traz essa ideia de direito fundamental. Não fosse isso, nós temos convenções, uma convenção interamericana de 2002 e uma convenção das Nações Unidas de 2005, que tratam do combate à corrupção, convenções essas que o Brasil é signatário. Como nós estamos presentes a uma Constituição aberta, esses elãs transnacionais passam a visitar a nossa Constituição como direitos fundamentais. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a Lei de Improbidade Administrativa. O que mudou com o advento dessa lei com relação a quem comete ilícitos na administração pública? Anteriormente, no Brasil, havia muito mais um viés de tipos penais ou de tipos de responsabilidade de crimes praticados por prefeitos, vereadores e demais políticos, sem que houvesse uma preocupação de ressarcimento aos danos causados ao erário. Ou então aplicação de multa para aqueles casos de rompimento, de ruptura da moralidade administrativa. Com o advento da Lei 8429 de 1992, tornou-se efetiva a possibilidade de romper com quase um dogma que havia no direito brasileiro, que era da impunidade. Hoje nós verificamos a transformação do Ministério Público de todo o país, quer seja estadual, quer seja federal, a modificação do judiciário, as grandes pautas hoje jurídicas que permeiam a discussão do direito administrativo sempre vão passar pela lei de improbidade. Tanto modificou o direito administrativo e também o sistema jurídico, que a grande maioria das leis que visam a proteção e a sanidade dos recursos públicos, as leis que buscam o zoneamento urbano, leis que vão tratar de consórcios públicos, todas elas, lei de licitação, todas elas fazem referência, por vezes, à lei de improbidade administrativa. Então, eu posso utilizar aqui uma ideia de um prédio com uma sombra. Se não existir a sombra, não há o efeito da existência do prédio. Eu posso dizer que com a lei de improbidade administrativa, o leão passou a ter dentes. E hoje, os políticos eles devem observar os demais cânones constitucionais e administrativos para evitar justamente a punidade que nos traz a lei de improbidade administrativa. Agora, apesar de todos esses benefícios, você acredita que as punições previstas por essa lei, elas conseguem realmente coibir outros ilícitos? Acredito que sim. Eu acho que até a formação da lei veio por uma modificação da sociedade contra uma exigência ética. Nós temos aí aquilo que Miguel Reale fala de cultura e experiência, que nós vamos aprendendo as necessidades, os axiomas que estão espargidos na sociedade. Um desses é a ética. E acredito que quando mais se fomenta a aplicação da lei de improbidade administrativa, modifica por inúmeras situações o agir administrativo. Eu tenho assim exemplos já lá na comarca onde eu atuo, no próprio estado de Minas Gerais, que houve uma modificação significativa do comportamento dos agentes públicos. Isso não quer dizer que a administração vai ser mudada, que o político ele deve trabalhar pela pauta do judiciário ou pela pauta do Ministério Público. Não quer dizer isso. Logicamente, ele deve preservar a sua autonomia. O que não pode haver são os desmandos. E essa lei, justamente, ela nasce para evitar esses desmandos e punir quando eles existem. Agora, eu gostaria de conversar também sobre o princípio da legalidade, mas pode ser no próximo bloco? O William Minura vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já!